Oi pessoal, estou de volta e hoje eu vou explicar para os alunos do sétimo ano oração, sujeito e predicado. Então, por favor, coloque na página 230 do livro didático de vocês. Então, vamos lá. Oração, sujeito e predicado. Nós já vimos na unidade 5, como o livro ele já mostra isso ao aluno, que já é um conteúdo já visto na unidade 5. Não é só você voltar aos vídeos, dar uma olhada, observar o que eu falei, escrever, anotar, né, ponto a ponto, para você lembrar no momento de estudo, certo? Então vamos lá. O livro diz o seguinte: na unidade 5 você estudou que o sujeito é o termo da oração a que o verbo se refere. Vamos rever. Então é colocado aí uma oração, né, que oração é frase que possui verbo, que é a seguinte: o Melo teve uma ideia. Então basta nós fazermos o quê? Uma pergunta a este verbo. Quem teve uma ideia? O Melo. Então nós já temos o sujeito. O sujeito é o Melo, certo? E o livro também fala o seguinte. Vou colocar aqui para vocês, ó, destacar, né? Estou aqui circulando. Em que momento, né, em que parte do livro nós podemos ver? A parte restante também se refere ao sujeito e amplia a ideia sobre ele. Portanto, junto com o verbo, essa parte restante formará o predicado da oração. Então, você já separou o sujeito. Então, aqui não, o que sobrou nessa circunstância, nessa oração, nesse início de estudo, nós iremos fazer o quê? Observar que o restante vai formar o quê? O predicado da oração. Continuando. Observe aqui, o Melo teve uma ideia. Então, nós podemos ver que o Melo é o sujeito, como eu já falei anteriormente, e teve uma ideia é o predicado. E o que é esse predicado? É o que se diz, né, a respeito do sujeito, certo? A parte que sobrou, quando você retirou o sujeito. Vamos continuar. Dessa forma, na oração, tudo que se refere ao sujeito, e principalmente quem? O verbo, forma um predicado. Então vocês podem observar que ficou aqui famosa é o que? É o predicado, né, desta oração. Que oração é essa? A aranha ficou famosa. Então, para separar o sujeito e o predicado, como é que a gente faz? Faz uma pergunta ao verbo. Quem ficou famosa? A aranha. Então, o que sobrou é o que? O predicado. Mas sempre lembrando, nessa circunstância inicial, nós vamos ter essa ideia do que sobra é o predicado, certo? Vamos dar continuidade. Aqui no livro didático de vocês, também já diz muito bem um conceito do que é predicado. Vamos lá. O predicado é tudo o que se referir ao sujeito. É a parte da oração que traz toda a informação sobre o sujeito. Então, é no predicado que nós iremos encontrar o quê? Mais informações a respeito do sujeito. Isso quando nós já encontrarmos o sujeito daquela oração em que nós iremos analisar. E também aqui ele fala o que? O livro. Sujeito e predicado são termos importantes na organização de uma oração. Isso aí nós sabemos. Que o sujeito, que nós já vimos na unidade 5, e o predicado, que nós vamos ver agora com mais detalhes, não é verdade? São termos importantes na organização de uma oração. Vamos dar continuidade. Não há oração sem predicado. Então temos que ter logo isso em mente. Não há oração sem predicado. Você já viu que pode até haver oração sem sujeito, mas não pode haver o que? Oração sem predicado. Continuando. Veja como esta oração se organiza. 3 ou 4 vezes a cena se repetiu. Então vocês puderam observar o que? Quando nós vimos na unidade 5, normalmente o sujeito aparecia em que momento, né, em que parte da oração? Bem no início, não é verdade? Aqui nessa frase, nessa determinada frase, nós estamos vendo que o sujeito bem no meio, não é? Isso que nós podemos observar. Ó. O que é possível observar de diferente em relação às orações anteriores? Aqui o sujeito está no meio do predicado, isto é, o predicado começa antes do sujeito e continua depois dele. Então vocês vão poder encontrar o sujeito tanto no início da frase, quanto no meio da frase, quanto no final da frase. O sujeito ele pode estar em qualquer uma dessas partes da oração, início, meio ou fim. E nessa frase aqui, especificamente, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que o sujeito se encontra no meio da oração, certo? Ele é o quê? Ele não é tão comum assim para vocês. Por qual motivo? Porque até nesse momento nós tínhamos visto somente o quê? Sujeito no início da oração. Nesse instante, nesse momento,
o aluno do sétimo ano ele precisa ter ideia de quê? Do que é essa classe gramatical verbo. Porque no momento em que ele for fazer a pergunta para encontrar o sujeito, ele precisa fazer a pergunta a quem? Ao verbo, na verdade, para saber quem é esse sujeito. Então, o aluno necessita saber essa parte morfológica da gramática para nós começarmos a trabalhar o quê? A função dessas palavras, desses termos, dentro das orações. E é isso que nós estamos vendo agora nesse momento, nesse instante. O que? O sujeito e o predicado, que são termos da oração, que eles fazem parte de quê? Da parte sintática da gramática normativa da língua portuguesa, certo? Vamos continuar. Na página 231, vai iniciar já com questões. Já sabe, né? Somente respostas. Então, primeira, copie as orações a seguir em seu caderno e faça um esquema semelhante ao que você viu anteriormente, localizando o sujeito e predicado. Então, vocês vão fazer o quê? Tanto nesse item A quanto nesse item B. Dizer quem é o sujeito dessas orações e quem é o predicado, ou então qual é o predicado da oração. Não esquecendo que o sujeito pode estar tanto no início, quanto no meio, quanto no fim da oração. Na segunda, em seu caderno, ainda, faça esquemas das orações seguintes para mostrar como elas estão organizadas, localizando o sujeito e o predicado. Não se esqueça de primeiro localizar o verbo, por isso que eu acabei de comentar. Primeiro localizar o verbo, pois é a partir dele que você encontra o sujeito mais facilmente. Então, nesse momento, você precisa saber localizar de maneira correta o verbo da oração, para então você poder encontrar quem? O sujeito, certo? E o que sobrou nesse momento, nesse instante, nesse começo de estudo da análise sintática, o que sobrou nós iremos chamar de predicado. E é isso que nós vamos ver o que? Na página 231 ainda, sobre predicado, não é? Tipos de predicado. Desculpe. Então, tipos de predicado. E aqui nós vemos o que? Na oração A e oração B. Aqui vocês podem observar que existe, ficou é verbo e tocava também é verbo, não é? Então, nesse item A, nesse item B, vocês vão ter que analisar estes verbos da oração A no item A e oração B no item B e ver esse verbo, ele é uma ação do sujeito, ele é uma característica do sujeito, ele é um estado em que o sujeito está, não é? Ou ele é tempo. Isso vocês vão ter que ver e marcar ou circular esses tópicos que estão nesses itens A e B, certo? Não esquecendo, assinalar a alternativa, então somente uma única opção. Continuando. Bem aqui, no finalzinho da 231, nós vamos começar a ver novas classificações para esse predicado. Até então, eu tinha falado para vocês o que nesse início? Somente assim, tirou o sujeito, encontrou o predicado, não foi verdade? Agora, nesse momento, da página 231, nós vamos começar a ver o que? Que esses predicados, eles possuem também classificações. Lembra do sujeito, que ele pode ser sujeito simples, sujeito composto, sujeito elíptico, sujeito indeterminado e oração sem sujeito? São que as classificações existentes do sujeito. Agora nós vamos ver o que? As classificações do predicado. O predicado ele pode ser classificado tanto em predicado nominal quanto predicado verbal, certo? Mas para você poder classificar dessa forma nominal ou verbal, você precisa analisar quem? O verbo daquela oração. Se eu falo assim, Eduardo fez o exercício. Vocês puderam observar que esse Eduardo fez o exercício. Quem é o sujeito? Eduardo. E quem é o predicado? Fez o exercício. Quem é o verbo? Fez. Não é verdade? O que vem do verbo fazer. Esse verbo fez, ele está dando qual ideia para vocês? Ideia de estado ou ideia de ação? Ação, não é verdade? Por quê? Porque o Eduardo fez uma atividade, ele fez o exercício. Então ali ele fez uma ação. Se o verbo tivesse ideia de ação, nós iremos chamar predicado o quê? Predicado verbal. Já o nominal como seria? Ou como é? Normalmente
esse tipo de verbo que vai estar no predicado nominal, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar, né, a alguma característica ou estado ao sujeito. Como assim, professor? Não compreendi. Através de uma frase você vai compreender melhor. Quando eu falo Eduardo está quieto, observe, Eduardo está quieto, não é? Quem é o sujeito? Eduardo. O que sobrou? O que foi? Está quieto. Quem é o verbo? Estar. Esse estar, ele está dando ideia de ação ou é somente um estado ou uma característica do sujeito? A ideia, né, é um estado em que o Eduardo está naquele instante. Ou seja, ele está quieto. Ele não está fazendo uma ação de estar quieto, ele está quieto. Então, nesse caso aí, nós iremos chamar de quê? De predicado nominal. Repetindo, se o predicado nominal, como aqui, ó, o livro diz, vamos ler que é melhor para vocês compreenderem e eu vou exemplificando. Predicado nominal traz características, estado do sujeito. O verbo apenas liga a característica, o estado, ao sujeito. Então, vocês puderem observar o que? Eduardo está quieto. Observe que esse verbo, o estar, ele fez o que? Ele ligou a característica quieto a quem? Ao sujeito. Então, nós podemos também ter uma nomeação para esse tipo de verbo, que faz essa ligação. Nós iremos chamar de verbo de ligação. Verbos de ligação, se ele estiver lá presente naquele predicado, o predicado vai ser chamado de quê? Vai ser classificado como o quê? Como predicado nominal, certo? E se for o predicado verbal, é o quê? Aquele verbo que você vai observar uma ação, né? Traz a ideia principal sobre o sujeito por meio de um verbo, né? O verbo de ação. Nós também podemos encontrar em outros livros, em gramáticas, como também se chamar de verbo significativo. Você pode encontrar tanto esse nome significativo quanto verbo de ação. Qualquer um dos dois, não há problema. Então, repetindo, predicado nominal, quando o verbo tiver ideia de quê? De um estado, né? Quando ele passar a ideia de um estado sobre o sujeito, né? E o predicado verbal é o quê? Quando o verbo tiver ideia de ação, certo? Vamos continuar. Aqui vocês vão perceber, já na página 232, que o quê? O que eu quero dizer para vocês nesse instante? Que existem sim alguns verbos que são classificados como que? Como um verbo de ligação, certo? Quais são eles? Anotem que é melhor para vocês no momento de prova, de dúvida, né, de pesquisa. Quais seriam esses verbos? Ser, estar, permanecer, parecer, tornar-se, virar-se e andar. Professor, só são esses? Não, esses são alguns dos verbos de ligação, certo? Se você encontrar, por exemplo, o verbo ser, verbo estar, parecer, tornar-se, virar-se, então você já pode o quê? Ter uma ideia que esse predicado vai ser chamado, vai ser classificado como que? Como predicado nominal. Se o verbo tiver uma ideia de ação como predicado verbal. E é isso, vocês, né, vão responder às questões da página 232. Veja aqui, ó, na segunda questão, por exemplo. Copie em seu caderno a oração com esquema e preencham. Então aqui ele quer que você diga o quê? O seguinte, primeiro, quem é o sujeito, quem é o predicado. Isso aí, né, vocês já sabem. Encontrou o sujeito, o que sobrou é o predicado. Então, ele vai começar a fazer o quê? Perguntas. Agora, identifique e assinale a alternativa que indica a ideia principal sobre o sujeito expressa pelo predicado. Então, nós já vimos que o predicado pode ser nominal ou verbal. Então, vocês estão vendo o que aqui? O verbo, né, é. Esse é vem de qual verbo? O verbo ser. Eu sou, tu és, ele ou ela é. E eu falei o quê? Que esses verbos, né, ser, estar, permanecer, parecer, eles são o quê? Verbos de ligação, não é? Então, eles não vão passar a ideia de ação, vão passar a ideia de quê? De estado, né? Uma característica do sujeito. Então, fiquem atentos ao que eu estou explicando para vocês conseguirem fazer o quê? Conseguirem fazer de maneira correta essas questões que estão sendo direcionadas a vocês. Aqui na 232 ainda continua com essa explicação. Eu indico que vocês grifem, que vocês marquem, tanto que eu estou falando quanto que tem no livro, certo? Com o marca-texto de vocês.
Na página 233, nós vamos começar a ver o que também, né? Aliás, vamos rever a parte de predicado nominal e construção no texto. Então, o predicado nominal já sabe que são aqueles predicados que vão conter os verbos ser, estar, permanecer, parecer, tornar-se. E aqui vai dizer logo que uma característica, desse predicado nominal. O predicado nominal aqui na 233 é uma construção muito empregada para desenvolver processos de descrição e caracterização, pois ele geralmente apresenta o quê? Atributo, qualidade, característica, estado ou mudança de estado de um sujeito, certo? Então essa parte aqui é bastante importante para vocês. E na 234 já sabe, né, que é só completar esses quadrinhos aqui, né, esses quadrinhos cinza que tem aqui e pronto. Na página 235, continuando, somente atividades sobre sujeito e predicado. Professor, eu estou com dúvida sujeito. Voltem ao vídeo da unidade 5, veja o livro, abra o livro na unidade 5 e também pesquise, certo? A questão da aula, o entendimento do aluno, não é somente com o professor falando, mas ele também ele precisa também em busca de quê? De informação. Assim fica o quê? Um conteúdo mais, posso falar para vocês? Conteúdo mais completo, certo? Eu explicando, vocês buscando e assim a gente completando todo esse conhecimento sobre sujeito e predicado. Na página 236, continuando ainda com atividades sujeito e predicado, não esquecendo que o sujeito pode estar no início, no meio ou no fim da oração, sem problema nenhum. E aqui na página 237, a questão de acento tônico e acento gráfico. Então, nós podemos observar o que? Aqui ele vai começar a falar sobre sílaba, que é cada impulso de voz produzido ao se pronunciar uma palavra. Sílaba vocês já devem saber de séries anteriores, de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano, de quarto ano, de quinto ano, né? Porque esse aqui já foi visto em que? Nessas séries, né? Anteriores ao sexto ano e anteriores ao sétimo ano, certo? Então, sílaba tônica, que é o que? Aquela sílaba pronunciada com mais intensidade naquele vocábulo ou naquela palavra. Né? Aqui na página 238, o livro ele continuou pedindo o quê? Para você falar essas palavras que estão aqui abaixo, para observar a questão da pronúncia com mais intensidade, psicólogo, eu, transporte, carregar, desesperar, desesperado, cadeira. Observe que são sílabas mais tônicas, ou seja, são sílabas fortes. A pronúncia é pronunciada com mais intensidade, certo? E aqui vocês vão observar o que? A classificação desses vocábulos ou dessas palavras quanto à tonicidade. Tonicidade significa o que? A ideia do tom, né? Aquela questão de ser mais forte naquelas pronúncias. Então, para relembrar vocês, aqui existe um quadro, né, um retângulo com essas classificações. Oxítona, que já vem bem explicadinho, que é o que? Quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, vocês podem observar o que? De acordo com a nossa tonicidade, nós podemos classificar o que? Essas posições da sílaba tônica nas palavras. Se for a última, oxítona. Se for penúltima, paroxítona. E se for antepenúltima, proparoxítona, certo? E é isso que está sendo comentado aqui. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Gravem isso na mente de vocês. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Professor, não sei o que é proparoxítona. Preste atenção, que está bem aqui, ó, nesse retângulo. É o que? Quando a sílaba tônica é a penúltima. Certo? Vamos continuar. Aqui na página 239, né, como sempre, tem um outro texto do mesmo gênero, que vocês vão ler, vão, né, interpretar esse texto para poder responder a essas questões que estão na página 240. E aqui, nesse momento, nós iremos chegar ao fim dessa unidade 7, certo?
chegar ao término, na página 243. Espero que vocês tenham compreendido. Busquem sobre sujeito, busquem sobre predicado, voltem à unidade também para você relembrar alguns pontos essenciais, né, barra importantes para vocês. Não esquecendo de sempre manter o que? Uma rotina de estudo. Isso é bastante importante, porque senão você mesmo acaba se perdendo e no fim vocês não têm aprendido praticamente nada. Então eu indico que façam as atividades, assistam aos vídeos, façam anotações, usem o caderno e a caneta de vocês para o quê? Para algo realmente ideal, os estudos. Busquem, certo? E aprendam, ok? Então, pessoal, término da unidade. Espero que tenham compreendido. Se tiver dúvida, podem me procurar sem problema nenhum. Então, fiquem bem e até mais.